Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Sou o pastor Giovanni, nós estamos aqui na nossa live, na nossa célula online para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Vai compartilhando esse link com outras pessoas, vai chamando seus amigos, vai compartilhando através do seu WhatsApp, do seu Instagram, do Facebook, seja onde você estiver ali, onde você puder nos ajudar, criando uma ponte de amor, criando conexão com outras pessoas. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, meu amado. Então, nos ajude aí, chama a galera. Vamos entrando aí o máximo de pessoas. Já quero dar saudação aí a Lalinha Culture, a Lu Webs, a Ari, né, que está aqui conosco, a Ana Carolina, que também entrou aqui. Glória a Deus, seja muito bem-vindo, cada um de vocês. Essa é a noite que Deus preparou para nós. Eu quero começar, claro, orando, invocando esse Deus maravilhoso, esse Deus que nós amamos, esse Senhor maravilhoso que nos deu a palavra, que nos trouxe a revelação do seu coração, amoroso, grandioso, bondoso, misericordioso. Esse Deus maravilhoso é o nosso Deus, o Deus maravilhoso. Então, nós estamos aqui, chama a galera aí, conto com você, conto com a sua ajuda, traz o pessoal para que o máximo de pessoas sejam abençoadas, assim como você é abençoado também. Amém? Que a graça e a paz de Jesus venha sobre cada um de nós. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Só que ele apagou lá. Coloque a mão no seu coraçãozinho. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre a tua vida. Não, é que tu fechou a tampa lá. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Vamos lá então. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença. Pedimos a tua graça sobre nós, a capacitação do teu sangue, nos purificando de todo pecado. Pai, reconhecemos que somos pecadores, que se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, estaríamos perdidos, ó Deus, corrompidos, de mal a pior, Pai, mas graças a Deus, o Evangelho de Jesus nos alcançou. O Evangelho de Jesus tem nos transformado. O Evangelho de Jesus tem nos separado para ti, Pai. Por isso, a tua graça nos capacita, a tua unção venha sobre nós. Ó Deus, a glória do Senhor tocando cada vida, Pai, a Caixinha Andréia, o Belo Mateus, a Ellen, a Daniele, Pai, todas essas pessoas preciosas que estão aqui ao vivo conosco, sejam agraciados, sejam abençoados, sejam cheios do Espírito Santo, recebam palavra de vida, palavra de cura, palavra de restauração. Ó Deus, aqueles que estão aflitos, ó Deus, em meio a essa pandemia, preocupados com questões econômicas, às vezes tem algum parente, ó Deus, enfermo, internado, em estado complicado. Ó Deus, libera os teus anjos dos céus sobre a terra, operando o poder de Deus sobre a terra, manifestando a tua glória, Pai, manifestando a tua mão poderosa, com sinais, prodígios e maravilha. Nós repreendemos toda enfermidade, toda doença, toda praga, toda chaga, toda doença de alma, toda tormenta, toda angústia, tudo aquilo que tem abalado o coração das pessoas, gerado temor, pânico, pesadelo, angústia, tormentos terríveis que tem assolado os corações, ó Deus, arranca todas essas mazelas através do teu Espírito, vai gerando uma fé pujante, uma fé corajosa, uma fé, ó Deus, que enfrenta problemas, uma fé que passa pelas provações e sai das provações aprovado pelo Senhor. Ó Deus, nós te louvamos de todo o coração, colocamos cada vida diante do teu altar e pedimos, ó Deus, a capacitação do Senhor. Usa-me como um profeta nas tuas mãos, como um instrumento de poder, de graça e de glória da parte do Senhor. Nós te pedimos isso de todo o coração. Faz a obra aqui nessa noite, nos capacita, Pai, e que essa palavra, ó Deus, invada corações, vá para todos os cantos da terra, Pai, manifestando o desejo do teu coração. Usa-me, Pai, é o desejo do meu coração, diante da tua presença, faz a tua obra, porque agindo Deus, quem impedirá? E a tua palavra ela há de cumprir o propósito pela qual ela foi liberada, ela foi decretada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. Nós estamos fazendo então essa célula online, essa live,
para que o máximo de pessoas possam ser abençoadas nas suas casas, né? Nós estamos passando por uma espécie de lockdown aqui, onde as pessoas, a partir das 8 horas, às 5 da manhã, não podem sair das suas casas, devem ficar guardadas, protegidas nas suas casas. Nós temos que obedecer, né, claro, às autoridades em todas essas situações, mas continuamos orando por você. Você não está sozinho, fique tranquilo. Os sonhos de Deus vão se realizar sobre a tua vida, as promessas de Deus. Deus está contigo. A palavra de Deus diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E no final desse salmo, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei seguro na casa de meu Deus. Hoje, a casa de Deus é a sua casa, é a minha casa. Nós estamos aqui na minha sala, né? Televisão aqui no fundo, o Caião comigo. E nós estamos aqui, o Zezão também. É uma alegria para nós estarmos compartilhando uma palavra de Deus para o seu coração. Então nos ajude, compartilhe, né? Agora nós vamos colocar também as nossas redes sociais disponíveis para você. Nós temos o Instagram da igreja. Tudo é muito fácil. O Instagram, o YouTube, o Facebook é o mesmo nome. Igreja Casa na Rocha, Facebook /Igreja Casa na Rocha, o nosso Instagram também, dá uma curtida lá, nos siga no Instagram, é muito importante, ali você vai ficar inteirado de todas as nossas programações, os nossos cultos, os nossos eventos, mensagens abençoadoras, vídeos, devocionais, tudo aquilo que nós postamos diariamente para edificar, para abençoar o seu coração, estão disponíveis no nosso Facebook, Igreja Casa na Rocha, no nosso Instagram, Igreja Casa na Rocha, e no nosso YouTube também vai, a partir desde ontem, nós estamos colocando vídeos novos, produções que estamos fazendo novas, vão estar disponíveis para você no nosso YouTube também. Então, Instagram, Facebook, YouTube, disponível para você. E também tem o nosso site é uma plataforma digital onde tem todos os nossos áudios, artigos, vídeos. Ali você também pode semear, cooperar nessa obra linda, ver o que Deus vem fazendo através desta igreja preciosa. Tem o endereço do culto. Claro que nós não estamos essa semana, né, nos reunindo presencialmente, mas ali tem o endereço da igreja, o local onde nós nos reunimos, o horário, tudo certinho. Tem também ali muita informação para abençoar o seu coração. Inclusive tem cursos online, 8 cursos de graça para abençoar a sua vida. Curso sobre intercessão e batalha espiritual, curso na área de família, princípios familiares, curso na área de liderança, você que quer crescer, florescer, quer ser útil, quer servir o reino de Deus, irmão, tem um curso com 12 lições preciosas de liderança, baseado no livro do meu amigo Danilo Figueira. Nós temos ali chaves de lideranças, princípios espirituais, palavra de Deus para te ensinar a ser um líder conforme o coração de Deus. Ali nós também temos um curso de cura interior e feridas de alma, como restaurar o nosso coração quando ele está ferido. Nós temos um curso sobre aconselhamento cristão, anjos, demônios e Satanás, sobre a satanologia, a demonologia e a angelologia. E também temos um curso sobre escatologia, que é a doutrina acerca dos últimos acontecimentos, das profecias concernentes à volta de Jesus de Nazaré. Então, se eu fosse você, não perderia, entre lá no nosso site, pode ser tanto no pastorgiovanni.com como no casanarrocha.com, é o nosso site que visa edificar e abençoar a sua vida. Então, amados, só para esclarecer para você, nas nossas células nós estamos fazendo um estudo expositivo sobre o livro de Gálatas. Nós já estamos no capítulo 2 de Gálatas e é o que nós vamos ensinar hoje aqui para você, tá bom? Gálatas 2, 1, abra a sua Bíblia Sagrada diante dos seus olhos, seja tablet, seja celular, seja o meio que você utiliza para ler a palavra de Deus, seja a Bíblia no papel, né? Pega o seu caderno, pega a sua caneta, faça as suas anotações. Nós vamos de maneira textual, versículo por versículo, explicar essa linda carta de Paulo aos Gálatas. Por isso é a carta de Gálatas. O que são os Gálatas? Eram os irmãos que estavam na região da Galácia, era uma região com várias cidades da Grécia, Macedônia,
atual Turquia hoje, esses irmãos estavam lá. E houve grandes conflitos naquela igreja, muita confusão, tinha pelo menos 2 grupos terríveis que se infiltraram dentro da igreja. Um era os judeus que estavam se cristianizando, se transformando em cristãos, e queriam impor goela abaixo o legalismo judaico, os mandamentos, as ordenanças do Antigo Testamento para os gentios, aqueles que não eram judeus, tinham que, segundo eles, tinham que, da mesma maneira que os judeus, ele praticava todas aquelas boas obras, toda aquela ritualística, a circuncisão, os rituais, os mandamentos do Antigo Testamento, eles queriam empurrar a goela abaixo para que os gentios também praticassem isso. Então nós vemos aqui o legalismo, a religiosidade aparente, ao mesmo tempo, uma fora da época, até porque a partir de Jesus se inicia uma nova dispensação, uma nova era, chamada a Era da Graça, a dispensação da graça, a Era da Igreja. Então, a partir de Jesus, querido, nós aprendemos que, claro, nós somos chamados por Deus a fazermos as boas obras, mas não são as boas obras que nos salvam. O que nos salva é o Evangelho de Jesus Cristo, mediante a graça de Deus, alcançado através da fé de Jesus. Então, o que nós vemos em todo o livro de Gálatas, se nós fôssemos resumir em 2 palavras, seria lei e graça. A relação entre a lei e a graça. E o perigo do legalismo e o perigo também de uma religião terrível que tinha a partir do século II a.C. e se infestou na época da igreja primitiva, que era o gnosticismo. O gnosticismo ensinava que através do conhecimento você vai evoluindo a estágios superiores e é capaz, pelo conhecimento, de chegar à salvação. Eles acreditavam, através da influência de Platão, que o corpo era apenas o casulo da alma, apenas a carcaça que carregava o verdadeiro eu, que é o homem espiritual. Eles acreditavam que aquilo que a gente faz com o corpo não interessa, não importa, Você pode pintar, bordar, fazer um monte de coisa errada, que não tem problema nenhum. É o que falavam e afirmavam os gnósticos. Totalmente equivocado do ponto de vista de Deus, do Evangelho de Jesus e das doutrinas e ensinamentos do apóstolo Paulo. Então, os gnósticos arrumaram muita confusão para a igreja, bem como os judeus que, através do seu legalismo ferrenho, impositivo, queriam enfiar a goela abaixo, de forma forçosa, obrigar os irmãos que eram gentios a fazerem aquilo que eles achavam que estava certo. Então Paulo escreve uma carta inteira falando sobre isso, a supremacia da graça, o Evangelho de Jesus Cristo hoje é superior a qualquer ordenança, a qualquer lei, a qualquer princípio que havia no Antigo Testamento. Por quê, amados? Porque Jesus cumpriu nele, ou seja, com a sua própria vida, ele cumpriu toda a lei. Ele foi perfeito, ele foi justo e justificador de todos aqueles que creem no seu nome. Então, se somos salvos, não é por causa da nossa religiosidade, não é por nossas capacidades, não é porque nós somos certinhos ou não damos conta de algo. Não, irmão, é pelos méritos de Jesus, é fruto da graça de Deus. Tudo isso alcançado através do Evangelho, mediante a fé. Tá bom? Só um breve resumo para você estar inteirado no contexto daquilo que nós estamos falando, que é a carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos lendo o versículo 2 a partir do 7, mas eu vou ler desde o 1 para que você entenda um pouquinho daquilo que nós estamos falando. Paulo diz o seguinte: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência, diz ele, a uma revelação. Que revelação é essa? A revelação que ele recebeu do próprio Cristo a partir da estrada de Damasco. E Paulo continua dizendo, no versículo 2, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Ou seja, o ministério de Paulo, como proeminência, diferentemente dos demais apóstolos de Jesus Cristo, aqueles que andaram com Jesus, eles pregavam normalmente para os judeus, Sempre foi assim, a maior parte do tempo, a não ser Pedro ali relatado, que fez um ministério tremendo, Filipe também é relatado em Atos, mas a maioria dos apóstolos pregava geralmente para os judeus e ficaram ali nas regiões circunvizinhas da cidade de Jerusalém. Depois muitos deles foram mortos, martirizados e tal. Mas Paulo foi o pregador do evangelho entre os gentios. E a Bíblia continua dizendo, mas em particular aos que pareciam de maior influência,
para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Então ele está fazendo uma menção dos apóstolos, aqueles que tinham, segundo Paulo aqui, uma maior influência no seio cristão, diferentemente dele e de Barnabé. Contudo, nem mesmo Tito, diz Paulo no versículo 3, em Gálatas 2, que estava comigo, sendo grego, ou seja, ele era um gentil, foi constrangido a circuncidar-se. O que é a circuncisão? Nós temos aprendido que a circuncisão era uma marca externa que o judeu fazia, os homens, né, do sexo masculino, faziam no pênis uma marca ali, tiravam a pelezinha do prepúcio, como uma marca da aliança que eles tinham com Deus. Era a aliança do povo de Israel com Deus. Isso era feito ao 8º dia, né, quando o pequenino nascia, que era homem, ali estava ele, era levado ao sacerdote, era feito ali aquela circuncisão como uma marca da aliança dele como homem diante de Deus. Qual era a aliança que a mulher carregava dentro de si? A aliança que a mulher carregava dentro de si era o ímen, que também é o formato de uma aliança. Tanto é que quando um homem e uma mulher se unem no casamento, no primeiro ato conjugal, é feita uma aliança de um homem com aliança com Deus, com uma mulher de aliança, os dois têm intimidade como casal, um sangue é derramado, e uma nova aliança, agora aliança matrimonial, é estabelecida na presença do Senhor. Uma aliança de sangue. Por isso que é tão importante nós nos preservarmos, nos guardarmos, nos santificarmos, não usarmos o nosso corpo de maneira indevida, através da imoralidade, da imundícia. Não, temos que nos santificar, nos consagrar ao Senhor. Quem tem aliança com Deus, mesmo que não tenha no seu corpo hoje, fisicamente, como eram os judeus no Antigo Testamento, no nosso coração nós temos uma aliança com Deus, uma aliança valiosa. E você que é casado, você tem uma aliança com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. Você tem uma aliança de sangue, isso é algo sagrado. Deus foi testemunha desse ato, desse juramento que foi feito diante de Deus. E o que Paulo está dizendo é que porque Tito era um gentil, nem ele mesmo, o apóstolo Paulo, constrangeu o seu discípulo na fé, Tito, a se circuncidar, até porque ele não era judeu. Versículo 4, isto, né, e por causa disso, dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Olha o que Paulo está falando. Paulo está dizendo que a religiosidade aparente, que o legalismo, né, que essa cobrança excessiva de ritos, de ordenanças, de tradições de homens, de tudo isso aí, meu irmão, acaba afetando a nossa liberdade em Cristo Jesus. É retornar à escravidão, é retornar a um processo que Deus já nos libertou. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, meu irmão. E conhecereis a verdade vos libertará, no capítulo 8 de João. Nós temos esses tremendos versículos. Então, nós não temos, por causa de legalismo, por causa de tradições humanas, que voltar à escravidão, a voltar ao antigo meio de se viver uma vida através de ritos, de ordenanças, de mandamentos que hoje já não fazem sentido, porque a partir de Jesus se iniciou uma nova dispensação, a era da igreja, a dispensação da graça. É claro que essa liberdade cristã não deve nos levar a fazermos coisas erradas. Não é porque nós somos livres que vamos cair na libertinagem, na carnalidade. Jamais, meu irmão, não use a sua liberdade para fazer coisa errada. Paulo nos ensina, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tem coisas que não é bom, não é prudente, não é sábio. O Espírito Santo vai te incomodar, vai te dar o sinalzinho amarelo, pare, não faça. Vermelho, não devia ter feito, retorne, se arrependa, conserte diante do Senhor, não faça mais isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que não convém mais a um cristão. Então temos que andar na sabedoria, na maturidade, cada dia mais nos consagrarmos ao Senhor e entendemos que Deus nos chamou para a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E não vamos deixar que pessoas tentem nos aprisionar, nos manipular, a voltarmos esses rudimentos do passado que já caíram por terra
através da graça de Deus e do evangelho de Jesus Cristo. É o que Paulo chama de reduzir-nos à escravidão. Era o que os gnósticos queriam fazer. Claro que os gnósticos, a tendência deles era mais a libertinagem, a imoralidade, o uso indevido do corpo. O uso indevido do corpo, né? Eles tinham falsos mestres que se infiltravam na igreja, enganavam as irmãzinhas, e os irmãozinhos ali carentes acabavam gerando muitos transtornos com imoralidade, com idolatria, com uso indevido do corpo, não compreendendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus quer habitar, Deus quer tabernacular, Deus quer fazer morada em nós. É o que Jesus disse, se nós obedecemos os mandamentos dele. Eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. O desejo de Deus é fazer morada no seu coração e na sua vida. Versículo 5 de Colossenses 2 diz: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ou seja, Paulo não deu moral para esses caras. Paulo deixou esses caras de lado porque compreendia a essência do evangelho de Jesus. O evangelho que ele pregava era um evangelho que liberta, não que aprisionava, não que escravizava, não que se deixava ser manipulado por homens e mulheres equivocados, com motivações erradas. Meu irmão, toma cuidado, o que tem de manipulador hoje, o que tem de homens e mulheres usando indevidamente a palavra de Deus, impondo sobre outros coisas que nem eles conseguem cumprir e realizar, não compreendendo que em Cristo Jesus nós já fomos justificados, já somos santificados e um dia seremos glorificados para a honra e glória do nome do Senhor. É não compreender o evangelho da graça. E aí vem o versículo 6, ele diz: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenha sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, esses que se acham melhores do que os irmãozinhos na fé, esses que se acham, né, os super crentes, querem impor sobre os outros uma doutrina que nem eles vivem, querem impor sobre os outros, manipular os outros através de tradições humanas, de legalismo, de religiosidade aparente, sem viver a verdadeira espiritualidade cristã, irmão. Que é o amor, que é a graça de Deus, que é a compaixão, que é a misericórdia, que é a justiça do reino, que é a paciência, que é a bondade, que é a benignidade, que é a longanimidade, que é o domínio próprio, que é a moderação. Você pode ver, toda pessoa legalista é destemperada, é destrambelhada, é desequilibrada. Ninguém quer estar perto, porque ela enche o saco, ela pega no pé de todo mundo, ela se acha melhor do que os outros. Na verdade, a base do legalismo é o orgulho, é a prepotência, é a arrogância. É uma pessoa frustrada, jogando as suas próprias frustrações em cima daqueles que são pequeninos, às vezes, na fé, aqueles que estão se aproximando agora do reino de Deus. Então, compreenda, entenda, não caia mais nessas ladainhas, nessas tradições fúteis e banais, porque Deus não aceita a aparência de religiosidade, porque Deus lê os corações. Nós aprendemos domingo, na nossa ministração, na nossa live de domingo. Eu te convido a assistir nessa parte de baixo do Facebook, na timeline você vai encontrar, no YouTube também você vai encontrar ali quem é Deus. E nós vimos que Deus conhece todas as coisas, Deus é onisciente, Deus sonda os corações. Antes de você fazer alguma coisa, Deus já conhece a motivação que te levou a fazer aquela coisa. Isso é mais importante do que aquilo que fazemos, querido. É a motivação que nos leva a fazer. O que te leva a fazer isso? O que te leva a te aprofundar com alguém, a te aproximar de alguém? Qual é a motivação do seu coração? Isso nós temos que avaliar, nós temos que refletir. Se estamos vivendo de verdade a vida cristã, a liberdade com que Cristo nos libertou. Ou estamos andando para trás, em escravidão. Em vez de sermos libertos do Egito e entrarmos na terra prometida, que é um símbolo da vida vivida no máximo do seu potencial, que é o que Deus tem para nós, a vida abundante, a vida triunfante, a vida vitoriosa em Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus,
nós vemos pessoas andando para trás, pessoas fraquejando na fé, pessoas se fragilizando emocionalmente por qualquer ladainha, por qualquer coisa. Meu irmão, não fuja dos problemas, encare os problemas, enfrente os seus gigantes, enfrente as suas mazelas, coloque tudo aos pés de Jesus. Jesus diz em Mateus 11, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e achareis descanso para as vossas almas. E Deus nos aliviará, Deus trará alívio, descanso para a nossa alma e para o nosso coração. Como nós temos visto pessoas aprisionadas, sobrecarregadas, fartas, cansadas, oprimidas. Jesus está dizendo para mim e para você, venha na minha direção, se derrame na minha presença, chore aos meus pés. Pedro também diz em 1 Pedro capítulo 5, a Bíblia diz, lance sobre ele, ou seja, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus vai cuidar de você. Em Mateus 6 também diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, não fique ansioso. Basta cada dia o seu mal, ou seja, o mal de amanhã você encara amanhã. Não fique criando mal na sua cabeça. Não fique enxergando tudo, né, como se fosse algo ruim, negativo, nebuloso, com pessimismo, com incredulidade. Não, meu irmão, pense positivo, tenha um coração cheio de fé, acredite que Deus está contigo, Deus é quem nos fortalece. Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Tomai sobre vós a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau, e passando tudo isso, permaneçam inabaláveis diante de Deus. Deus te chamou para ser um inabalável. Deus te chamou para ser mais que vencedor. Deus te chamou para ser vitorioso, meu irmão. Então lembre-se, Deus não aceita aparência. Deus é aquele que lê os corações. Mais do que ações, Deus está lendo corações. É claro que as nossas ações revelam o nosso coração. É a mesma coisa que também a Bíblia fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Deus, a tua boca só vai falar coisas de Deus, coisas boas. Se o teu coração está cheio de lixo, só vai sair lixo da sua boca. Se o teu coração está cheio de malícia, só vai sair besteira e malícia da sua boca. Então, antes das ações, nós precisamos curar, restaurar, alinhar o nosso coração com o céu, alinhar o nosso coração com Deus. Versículo 7, Paulo continua nos ensinando essas lições valiosas. Ele diz, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então Paulo aqui está revelando que o evangelho dele era para os incircuncisos, ou seja, para os gentios. É claro que Paulo ganhou muitos judeus também para Jesus. Nós vemos no livro de Atos vários relatos e nas cartas paulinas, relatos de judeus que através do ministério de Paulo foram salvos, restaurados e se transformaram em discípulos de Jesus. Paulo sempre chegava na cidade, primeiro ele pregava na sinagoga, a fim de ganhar os seus irmãos na fé, os judeus, os irmãos dele. Mas aí, quando havia resistência, levante lá dentro, alguns até se convertiam, seguiam a Paulo, gerava aquele burburinho, aquela confusão ali dentro das sinagogas. Paulo saía e pregava nas praças, nas ruas, nas escolas de filosofia, nas antigas academias, né? Como por exemplo, em Éfeso, Paulo pregou na escola de Trajano, na escola de Trajano, uma escola filosófica da época, e ali ele ficou 2 anos e 3 meses levantando discípulos, pregando o evangelho, estabelecendo novos pastores e líderes que invadiram todo o mundo oriental e o mundo ocidental, estabelecendo igrejas fortes, porque a cidade de Éfeso era uma cidade estratégica. Como nós temos ensinado, Éfeso naquela época tinha 250 mil habitantes. Era a segunda cidade do Império Romano. A primeira era Roma. Roma tinha 1 milhão de habitantes na época de Paulo. Mas olha que tremenda, essa cidade estratégica se tornou um polo de evangelização, um polo missionário de implantação de novas igrejas. E Deus usou Paulo com o evangelho da incircuncisão, ou seja, daqueles que não tinham aliança externa com Deus, muito menos aliança nos corações.
Mas a partir do evangelho de Paulo, eles começaram a serem transformados, renovados, restaurados pelo poder de Deus, e homens e mulheres foram transformados através do evangelho da graça de Deus, que invadiu o espaço dos incircuncisos, que invadiu o espaço dos gentios, daqueles que não eram judeus. Que coisa tremenda. E Paulo aqui reconhece que Pedro recebeu de Deus o evangelho da circuncisão. Ou seja, os demais apóstolos, os 12 apóstolos, tinham como meta pregar o evangelho mais para os judeus. E Paulo e Barnabé receberam um chamado por Deus, chamado de Deus, a partir da igreja missionária da cidade de Antioquia, na Síria, na região da Síria. Paulo e Barnabé fizeram pelo menos 3 viagens missionárias, relatadas na Bíblia. Paulo, relata 3 viagens missionárias onde eles levaram o evangelho aos cantos mais conhecidos do mundo em que eles estavam inseridos. Olha que coisa linda, o poder do evangelho, atravessando fronteiras, quebrando barreiras, transformando vidas, levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, assim como eu, assim como você. Graças ao apóstolo Paulo, graças a Barnabé, nós que somos gentios hoje, temos o privilégio de nos relacionarmos com Deus, de sermos transformados por esse evangelho poderoso. E isso é tremendo. Paulo continua dizendo no versículo 8 de Gálatas: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então Paulo está reconhecendo que não era ele que fazia diferença. Quem fazia diferença era o Espírito de Deus, o Espírito do Cristo ressurreto que estava sobre ele. Isso é muito importante, queridos. Quando você fizer algo de valor, algo tremendo, em nome de Deus, reconheça que quem operou eficazmente na sua vida, por exemplo, eu estou pregando aqui, quem está fazendo a obra, quem está falando, não sou eu, irmão, sou só um mero instrumento. É o Espírito Santo usando a sua palavra de maneira poderosa para tocar e agraciar a tua vida. Então reconheça que quem nos leva a fazer coisas gloriosas, maravilhosas, abençoadas por Deus, influenciarmos pessoas, ganharmos almas para Jesus, tocarmos alguém, exercermos generosidade, misericórdia, ajudarmos alguém, servirmos a igreja. Tudo isso é o poder do Cristo ressurreto, o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, operando eficazmente no apóstolo Paulo, no apóstolo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa tremenda isso. Esse reconhecimento que não era ele, era a graça de Deus na sua vida. Versículo 9 diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, aqui é uma referência a Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Paulo e Barnabé tinham tanta unção, tanta graça, geraram, fomentaram com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, um ministério tão tremendo, tão efetivo, no meio dos gentios, em povos não alcançados até então, naquela época, e receberam reconhecimento das 3 colunas principais apostólicas de Jerusalém. A Bíblia fala aqui de Tiago, de Pedro e de João. Tiago e João eram os 2 irmãos, E Pedro, os 3 principais discípulos de Jesus. João, o discípulo amado. Pedro, o grande pregador no início do Pentecostes. E Tiago foi o primeiro apóstolo, um dos colunas, um dos líderes do apostolado pós-ascensão de Cristo. E pós o derramar do Espírito Santo, Tiago se tornou uma das colunas principais apostólicas em Jerusalém. Tiago também foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, perseguido e morto por causa da sua fé. Então nós vemos aqui que eles eram colunas. Paulo os reconhece como autoridade apostólica, Paulo os reconhece como uma autoridade superior, porque caminharam com Jesus, mas Paulo também reconhece e foi reconhecido por eles como apóstolo dos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Mais importante do que ser reconhecido pelos homens, irmãos,
Isso aí é um detalhe. Se nos reconhecer, amém. Se não nos reconhecerem, mais importante do que pessoas nos reconhecerem, é nós sermos reconhecidos por Jesus. Por Jesus de Nazaré. Isso é o mais importante. A Bíblia diz que num dia, num determinado dia, nós estaremos diante dele e nós seremos reconhecidos. Nós o veremos assim como ele é, meu irmão. Que coisa linda. Enquanto existem pessoas que estão fazendo coisas em nome de Jesus, dizendo serem de Deus, mas um dia chegarão diante de Jesus, que terá olhos como chamas de fogo, e essas pessoas chegarão diante do Mestre e falarão assim: Jesus, nós profetizamos em teu nome, fizemos milagres, maravilhas, ressuscitamos mortos, curamos enfermos, expulsamos demônios, tudo isso é em teu nome. Mas Jesus vai olhar para eles e vai dar uma sentença de juízo terrível sobre eles. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. E sejam lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é o inferno aqui, um símbolo do inferno. Eles vão ser lançados no inferno. Então nem todo mundo que brilha hoje, que aparece hoje, que diz que é de Deus, é ouro. É verdadeiro homem santo, mulher santa, homem de Deus, mulher de Deus. Tem muita gente fazendo coisas em nome de Jesus, em nome de Deus, mas não conhecem a Deus, não são conhecidos por Cristo e muito menos vivem uma vida correta, honesta, sincera diante de Deus. Então lembre-se disso. Antes de nós desejarmos aprovação humana, nós temos que ser aprovados por Jesus de Nazaré. Antes de nós desejarmos sermos reconhecidos pelos líderes, às vezes, da nossa igreja, ou pelos nossos vizinhos, por aqueles que estão ao nosso redor, precisamos ser reconhecidos pelo próprio Jesus. Precisamos de uma revelação de Jesus, assim como Paulo. Precisamos do evangelho da graça de Deus, queimando os nossos corações, transformando as nossas vidas e nos levando para irmos além, para cumprirmos o chamado, a vocação, o propósito e a missão que Deus tem para as nossas vidas. Versículo 10, a Bíblia Sagrada diz: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Olha que coisa linda. Então, algo que os 3 apóstolos deixaram para Barnabé e para Paulo. Olha, podem ir. Vocês estão debaixo da nossa bênção, vocês estão debaixo das nossas orações, vocês têm uma graça de Deus para pregar o evangelho da graça por todas as nações, aos povos não alcançados. Vocês são apóstolos dos gentios, mas não se esqueçam de uma coisa: lembrem-se dos pobres. E os pobres aqui não é só quem tem dificuldade material, meu irmão. Aqui pode ser os pobres de espírito também. Claro que aqui provavelmente está falando de questões materiais, até porque naquela época não tinha assistência social, que nós temos hoje, estatal, não tinha NPS, não tinha nada disso, irmãos. As pessoas passavam por uma situação financeira muito difícil. O desnível social era muito maior do que existe hoje, porque não havia amparo social, não havia todas essas regras sociais, não havia nada disso que nós temos hoje. Então havia muitos pobres, muitas pessoas necessitadas, e uma das recomendações apostólicas foi essa: não se esqueçam dos pobres. Irmão, tenha um coração generoso, tenha um coração misericordioso, tenha um coração apostólico. O coração apostólico não é aquele que fica buscando recursos dos outros, aquele que quer proeminência entre os irmãos, aquele que quer títulos e posições, não. Um coração apostólico é aquele que está preocupado em pregar o evangelho àquele que está perdido, é aquele que está interessado em exercer misericórdia, em exercer generosidade, em abençoar aqueles que sofrem, aqueles que padecem, aqueles que passam por necessidade. E a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser engajada nisso. Se você está vendo alguém sofrendo em meio a essa pandemia, alguma dificuldade, alguma luta, alguém passando por alguma necessidade, você não pode ser indiferente, você não pode ser apático. Em 1 João capítulo 5, a Bíblia diz: não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não é só de boca para fora: meu irmão, tudo bem, tal, eu te amo. Não, irmão.
você tem que exercer generosidade. Se você tem um ovo frito, divida o ovo pela metade com aquele que está sofrendo, com aquele que está padecendo. Faça algo. Você, às vezes, que tem um monte de recurso guardado, né, na sua conta bancária, tem muita coisa ali, fez um patrimônio, é rico, é abastado, tem muito, tem de sobra. Procure alguém que está sofrendo. Procure alguém que está necessitado. Exerça generosidade em favor daqueles que sofrem. Você é uma expressão do coração de Deus na terra. Você é o braço de Deus estendido. Você é uma referência do amor de Deus. Por isso não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Lembre-se dos pobres. E Paulo relata no final o que também me esforcei para fazer. Se esforce na generosidade, se esforce na misericórdia, se esforce na compaixão. Assim como Jesus, a Bíblia relata um fato onde Jesus estava olhando para as multidões, e a Bíblia Sagrada diz nos Evangelhos, e ele olhou aquelas multidões como eram como ovelhas sem pastor. E a Bíblia diz que Jesus era movido de íntima compaixão. Quem é movido de íntima compaixão faz a diferença na vida das pessoas. Quem é movido de íntima compaixão, Deus derrama glória, graça, milagres e maravilhas acontecem através de homens e mulheres movidos por paixão, pela paixão do Evangelho, pela paixão de Jesus, pela compaixão do amor de Deus que nos constrange na direção de outros. O cristianismo não é uma religião egoísta, não, é uma religião altruísta. Altruísmo significa alter, outro, coloca o outro em primeiro lugar. O Edwin Cole, um dos pais, né, dos cursos de hombridade, ele nos ensina, eu quero terminar com essa frase, ele diz o seguinte, ele diz o seguinte: amar é colocar o outro em primeiro lugar e o eu em segundo plano. Se você ama alguém, se você ama as pessoas que estão ao redor, e a gente não pode amar só quem a gente gosta, a gente tem que amar o próximo, tem que ter um coração de bom samaritano. Aquele que está próximo de nós, aquele que precisa de ajuda, que a gente vê a necessidade, que chega até nós um fato, uma situação, nós temos que fazer algo a respeito dessas pessoas. Seja movido por íntima compaixão. Tenha um coração apostólico, é a grande lição que nós aprendemos hoje. Alguém que se importa com outros, alguém que transcende paredões, muros de indiferença, de frieza e de apatia. Alguém que invade com seu amor, com a graça, com a compaixão de Cristo, com a generosidade e com a misericórdia, com aqueles que são pobres, sejam pobres de espírito ou sejam pobres materialmente falando, aqueles que sofrem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Lembre-se, você é vocacionado por Deus. Você que respondeu ao chamado da salvação, você é um eleito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Deus pode usar você, pessoas simples. Deus quer usar homens e mulheres simples para fazer a diferença nessa geração. Deus usa homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, na sua obra perfeita. A obra de Deus é perfeita, mas Deus usa homens e mulheres imperfeitos na sua obra perfeita. Que Deus te use poderosamente, que essa palavra penetre no seu coração, transforme a sua vida, assim como Paulo foi impactado, transformado com uma revelação do Cristo ressuscitado. Eu e você possamos nessa noite ser impactados e transformados pelo poder do Cristo ressurreto, pela unção do Espírito Santo e pela graça do Evangelho de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, querido, em nome de Jesus. Quero deixar mais um momento também, se você quiser estar semeando na nossa vida, nós como igreja, nós temos levantado os recursos, além do cuidado pastoral, do cuidado uns com os outros, do cuidado com aqueles que sofrem, né? Nós temos apoiado alguns pastores que estão sofrendo em meio à pandemia, temos ajudado algumas pessoas que sofrem, algumas famílias, já temos nos movido nesse sentido, apesar de ainda sermos uma igreja não muito grande, com muitas pessoas, mas nosso coração missionário, nosso coração compassivo, o nosso coração generoso já está em ação. E se você quiser fazer parte desse ministério, desse movimento da graça, desse movimento de fé, desse movimento do Espírito Santo, nós estamos deixando aí na tela para você
as nossas contas bancárias, tem também a nossa chave Pix, também tem o nosso site, onde você pode fazer doação com cartão de crédito, com boleto bancário, e nós vamos estar levantando esses recursos para abençoar pessoas, profetas de Deus, pastores, obreiros, obreiras, famílias que sofrem, pessoas que estejam no nosso meio, pessoas que cheguem até nós. De alguma maneira nós queremos contribuir, queremos ajudar, queremos nos mover. O amor em ação. Doação é o amor em ação. Então faça a sua doação, seja um cooperador conosco, coopere no reino de Deus. Eu tenho certeza que as janelas do céu serão abertas sobre você e chuvas de bênção virão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós também vamos deixar, enquanto nós vamos estar orando, as nossas redes sociais, né, ali disponíveis para você também, o nosso WhatsApp. Se você precisar também entrar em contato conosco, tem tudo no site lá, casanarrocha.com. No site você tem todos os nossos canais, todos os nossos contatos, todas as nossas redes sociais, mas nós estamos deixando aí disponível para você, além das possibilidades de você estar contribuindo com esse ministério também, as possibilidades para que você entre em contato conosco e nos siga nas redes sociais e continue sendo abençoado através dessa mensagem poderosa da palavra de Deus. Amém e amém. Desde já eu quero dar um alôzinho, né? Ana Zimmermann, a minha sobrinhazinha linda, a Pá Mareco, a Sara Prado, a Cirlei Lopes, tantas pessoas preciosas que estão aqui conosco, a Karina Leite Oliveira, o Martioli, que está conosco, o Giovanni dos Reis, o Paulo Canuto Júnior, Caprioli, o Miguelzinho, meu filhote, o Michael Balan, o Natan Souza, todos esses irmãos preciosos, a Dia Silva Belo, o Matheus Casola, o Vitor Viola, a Cleusa Ferneda, tantos irmãos preciosos, a Renata Gaze Barros, a Ana Licere Ruth, o engenheiro Carlos Siqueira, o Pepezinho 10, a Virgínia Garcês, irmãos de todos os cantos, né, de todos os lados. Graças a Deus, nós queremos saudar cada um de vocês, a Helenice Costa, o Jonathan Maércio, o Godoy, né, a Jaqueline Caprioli, a Júlia Godoy, o William, né, Agostinho, tantos irmãos preciosos, tanta gente, que coisa maravilhosa. Esse é o poder, né, das mídias sociais, da internet. A gente não fica enclausurado só nas quatro paredes, a igreja invade todos os cantos, todos os lugares, todos os rincões. Nós temos recebido mensagens da Alemanha, eu não sabia, 3% das pessoas que nos assistem, nos ouvem, estão lá na Escócia, estão lá em Dublin, né? Estão lá na região lá da Irlanda, muitos americanos, muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos. Por exemplo, os nossos áudios que estão no Spotify, 52% são irmãos que moram nos Estados Unidos, ou são americanos, que eu acho que é a minoria, mas a maioria de brasileiros que estão nos Estados Unidos ouvindo essa mensagem salvadora, essa mensagem transformadora, e você pode fazer parte de tudo isso. Você faz parte, venha conosco. Deus é mais, Jesus é o nosso amigo, e glória a Deus por tudo isso, tá bom? Quero terminar agora orando por você, orando pela tua vida, agradecendo desde já pelo seu carinho, pelo seu apreço, por você estar aqui conosco. Quero agradecer, né, o Zezão, o Caião, que estão aqui conosco, nos apoiando nesse momento. Graças a Deus, parece que deu tudo certo. Nós louvamos a Deus por tudo isso. Toda a honra, toda a glória sejam dados ao Senhor, né? A nossa missão como igreja é que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento, e nós nos dedicaremos e valorizaremos os relacionamentos. Então, 3 palavras-chave: Cristo, a Bíblia, a palavra de Deus e os relacionamentos. Essa é a nossa missão como igreja: relacionamento com Deus, relacionamento com os nossos irmãos, relacionamento com a nossa família, relacionamento com aqueles que ainda não conhecem a Jesus e que precisam do Evangelho da salvação. Então eu conto com você. Deixe seus comentários também no Facebook, no YouTube, entre em contato conosco através do Instagram. Se você tiver pedidos de oração, quiser deixar comentários, algo que Deus falou na sua vida, da onde você está nos assistindo, interaja conosco. Nós queremos saber, queremos te conhecer, queremos andar com você, queremos que você nos siga através das redes sociais e de todas essas mídias. Queremos estar em contato com esse povo abençoado, com quem tem fome e sede da palavra como você, e nós agradecemos de todo o coração.
tá bom? Um beijão do pastor Giovanni, nós vamos estar orando agora no final, abençoando a sua vida. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, o pastor Giovanni vai estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor cada vida que nos assistiu e aqueles que nos assistirão através de todas essas mídias digitais, através de todos esses meios, ó Deus, nós te agradecemos de todo o coração. Pai, nós não imaginamos algo tão grande que o Senhor pode fazer com coisas tão simples, mas o teu evangelho, o teu reino é poderoso, uma semente de mostarda, algo tão pequeno, juntamente com a fé, pode se transformar em algo tão grande. Deus é especialista em pegar algo pequeno, algo singelo, algo simples, e transformar em algo poderoso, glorioso, grandioso, para a glória de Deus. Pai, eu coloco cada vida diante do Senhor, eu coloco a vida dos meus irmãos, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo do apóstolo Paulo, por Barnabé, por aprendermos com Pedro, Tiago e João, com esses apóstolos, ó Deus, dá-nos um coração apostólico que proclama o teu evangelho na ousadia, na unção, na coragem e no poder do Senhor, Pai, que através de nós milagres e maravilhas aconteçam, que através da propagação da tua palavra, vidas sejam transformadas, corações sejam arrebatados para ti, famílias sejam curadas e transformadas pelo teu poder, que toda cegueira de religiosidade, de legalismo, de vida aparência, de piedade aparente, Pai, de tradição de homens, de escravidão, de vidas passadas, Pai, de situações mal resolvidas, de, ó Deus, culpa, Deus, de sobrecarga, ó Deus, tira isso dos meus irmãos em nome de Jesus. Ó Deus, que cada um deles ache descanso para as suas almas, vindo na direção de Jesus, aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados de toda religiosidade, de toda aparência de piedade, de todo legalismo, de todo engano e tradições humanas, Pai, que possamos viver o verdadeiro evangelho, a essência daquilo que Jesus ensinou, daquilo que a tua palavra nos ensina, tirarmos os embaraços da vida, os pecados que tenazmente tentam nos assediar, as tentações de Satanás que tentam nos derrubar, as fraquezas e mazelas da nossa alma, Pai, nos fortalece, nos vivifica, nos renova, nos restaura, nos cura, nos transforma, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Para o louvor e glória do teu nome, opera com poder, milagres e maravilhas. Cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, cura as famílias, casamentos, filhos que estão nas drogas, ó Deus, situações pendentes na área financeira, abre as janelas dos céus e derrama chuva de bênção sobre os meus irmãos preciosos, sobre aqueles que estão ofertando, sobre aqueles que estão dizimando na tua obra, ó Deus, sobre aqueles que de alguma maneira estão participando conosco, engajados na propagação do teu evangelho, na pregação da tua palavra, Pai, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos, Pai. O mundo tem crise, nós temos Cristo, e Cristo é a resposta, Cristo é a sabedoria de Deus, Cristo é o amor de Deus revelado aos nossos corações, e é dele que nós queremos nos encher, cheios do Espírito Santo, da graça e da glória do Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe, irmão, que a graça e a paz de Jesus venha sobre vocês. Depois nós estaremos postando também no YouTube esse vídeo, vai ficar disponível no Facebook, no YouTube e no Instagram para abençoar a sua vida e o seu coração. Nos ajude compartilhando, multiplicando essa mensagem para que o máximo e máximo de pessoas sejam abençoadas assim como você foi também. Um abração, um beijão. A graça e a paz de Jesus venha sobre você. Amém e amém.